Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos aqui para a gravação do podcast do número 83 do Black Yellow Brasil. Esse podcast maravilhoso em parceria com o site fambonanet.com.br. Eu sou o Ricardo e hoje, excepcionalmente, eu serei o host do programa de vocês hoje. Infelizmente, nossa querida voz aveludada, o grande Danilo Batista, está no departamento médico. Espero conseguir substituí-lo à altura nessa próxima hora, junto com vocês. Hoje comigo eu tenho a presença do ilustríssimo senhor Caio Melo. Olá, pessoal. Temos um retornador. Ele que sempre capricha nas edições desse programa, Germano Coutinho. Tudo bom, gente? Os últimos dias foram cheios de novidades, com algumas extensões, caras novas chegando, então hoje o podcast está repleto de assunto. Vamos embora. Como o Germano já se antecipou, a gente teve algumas renovações, algumas extensões contratuais na última semana, e antes de a gente se adentrar mais no jogo entre Pittsburgh Steelers 16, Tennessee Titans 6, a gente vai procurar atualizar para vocês o que de mais aconteceu com esse time desde o nosso último episódio. Então, semana passada o Steelers anunciou, não foi uma renovação contratual, foi uma extensão, até porque Vince Williams e Chris Boswell estão sob contrato ainda para essa temporada. Então, o cap de ambos os jogadores esse ano continua o mesmo em termos de cap. A gente não teve nenhuma vantagem e nenhuma desvantagem. Então, a extensão contratual que o Vince Williams assinou foi de 3 anos, um valor de 18 milhões e 600 mil dólares, 18 milhões e 600 mil dólares, o que dá uma média de 6 milhões e 200 mil dólares para o inside linebacker. Acredito que era uma renovação extremamente necessária, até pela nossa falta de depth na posição, a falta de ter um titular consistente ao lado do Vince Williams e até uma perspecção para o futuro da posição. A gente, infelizmente, não sabe a quantas anda a recuperação do Ryan Shazier, e na próxima temporada o Vince Williams seria um free agent. Então, como o Steelers geralmente faz, procura logo renovar com seus titulares antes deles atingirem o mercado. O que vocês têm a comentar acerca desse novo contrato do Vince Williams? Contrato mais do que merecido, um cara que foi escolha de 6ª rodada, que no começo ninguém dava muita chance para ele, mas que foi demonstrando seu valor no começo no Special Teams, depois foi galgando alguns snaps no time titular e hoje é o que é. É o nosso principal inside linebacker, claro, infelizmente graças à lesão do Ryan Shazier, mas de qualquer modo ele atualmente é o nosso principal nome ali no meio da defesa. Extensão de contrato, na minha opinião, é justíssima pelo que ele vem desempenhando em campo. Temporada passada mesmo foi um cara que jogou muito bem, teve 8 sacks, inúmeras pressões, enfim, é um cara que eu chego a dizer que hoje é um dos pilares da defesa. Então estou felicíssimo com a extensão, é um valor bom pra gente ainda por cima. Então, quanto a essa notícia, eu fico bastante feliz. Eu tô aí na mesma linha de Germano, muito boa. Quem é bom, a gente mantém. Quem é bom, a gente não deixa embora. E esse mantra aí do Steelers foi mantido com o Vince Williams. É um cara que já vai pro seu 2º contrato com os Steelers. Não é mais nenhum jovem, ele tem 28 anos já, foi draftado em 2013 no 6º round. E é um cara que fez por merecer cada centavo que ele tá recebendo nesse contrato, nesse segundo, no caso, terceiro contrato dele com os Steelers, né? Segunda vez que ele recebe o contrato desde que foi draftado, desde o contrato de rookie.
Tirando aí os problemas que a gente tem no lado ali do Shazier, desde que a gente perdeu ele, o Vince Williams é um cara muito importante para a defesa e para o corpo de inside linebacker. Eu acho que ali é um cara que está se tornando sim um pilar, concordo com o Germano, da nossa defesa, e com esse contrato mais do que merecido, eu não tenho dúvida de que ele vai corresponder muito bem dentro de campo, porque a resposta dele para todos os momentos que os Steelers precisam de uma resposta dele para alguma coisa, ele deu. Então eu acho que agora que ele conseguiu um terceiro contrato, né, um contrato muito bom e merecido, não acho que ele vai baixar o nível, pelo contrário, acho que ele vai se esforçar ainda mais, porque o cara é um guerreiro mesmo. Muito boa a renovação. Segundo jogador, que também garantiu mais alguns milhões de dólares na conta bancária, foi ele, o Wizard of Boss, nosso kicker, Chris Boswell. Ganhou um merecido contrato, uma extensão contratual de 4 anos, como ele já tem um contrato desse ano, contrato de 5 anos para o jogador, no valor de 16 milhões 700 mil dólares anualmente. Ele vai ganhar um salário de 4 milhões 175 mil dólares, um dos kickers mais bem pagos na NFL, e não é por acaso que a gente garantiu Boswell por tantos anos. Depois da temporada 2017 que ele fez, foram 35 field goals feitos, recorde na história da franquia, total de 142 pontos. Também foi o jogador que mais pontuou em uma temporada na história da franquia. Foram 4 chutes decisivos em vitórias apertadas que o Steelers teve na temporada passada. Ganhou o prêmio de melhor jogador da AFC de Special Teams na semana 13. Enfim, um percentual de aproveitamento absurdo, 85 de 95 desde quando ele chegou em outubro de 2013. 2013 não, outubro de 2015, perdão. Isso é próximo de 90% de aproveitamento para o jogador. Uma decisão que os americanos chamam de no-brain. Não tem o que pensar. O Boswell foi um dos grandes achados na era Mike Tomlin, e meio que a gente estava perdido na época de kicker lá em 2015, com o Sean Swift lesionado, ainda na pré-temporada, primeiro jogo da pré-temporada, para depois assumir o Josh Scooby fazer o que fez naquele ano. Então, ter o Boswell, esse ativo para a gente se tornar um dos kickers mais confiáveis na liga. Foi o representante da AFC no Pro Bowl ano passado, de grande vitória para os Special Teams do Steelers, e também nada mais do que justo essa renovação contratual, essa extensão contratual do kicker. Olha, como um cara que era um dos grandes críticos aí do Chris Boswell, e todo mundo sabe aí, tanto o Germano quanto o Ricardo já me escutaram muito criticando o Boswell em tempos passados, em temporadas que ele ainda estava se adaptando 100% à liga, melhorando a sua técnica para se tornar o kicker que ele é hoje, praticamente um senhor automático até a linha ali de 50 jardas e começando a acertar chutes de distâncias bem consideráveis aí, difíceis, principalmente nessa última temporada, com direito a um recorde no Heinz Field, um chute de 53 jardas. É um contrato muito merecido, e não só isso. Eu acho que especialista é um diferencial na NFL hoje. O time que tem um kicker que consegue decidir jogo, um punter que consegue deixar a defesa em boa situação de jogo, e um retornador que consegue deixar um ataque com uma boa situação de jogo, então faz total diferença para as equipes hoje na liga. Então eu acho que o Steelers aos pouquinhos vai começando a achar os caminhos para se estabilizar também no Special Teams. Esse contrato aí foi muito mais do que merecido pelo Boswell. Faço das palavras dos colegas as minhas. O Boswell também mereceu demais essa extensão de contrato. É um cara que é muito confiável, que chuta muito bem no Heinz Field, que não é uma das coisas mais fáceis do mundo, como a gente bem sabe. Então, eu não diria que é um cara automático, mas é um cara, assim, extremamente confiável. E aí, depois do Josh Scooby, feito o Ricardo falou, a gente finalmente teve alguém para poder contar, né, como kicker. Então, sem me alongar mais, o
Chris Boswell mereceu demais essa extensão. Então, na minha opinião, os Steelers acertaram em cheio nessas duas, entre aspas, prorrogações de contrato que a gente teve, tanto com o Vince Williams como com o Chris Boswell. Até no dia anterior da renovação do Chris Boswell, o Gary Turla, que é um jornalista bem experiente de Pittsburgh, comentou que o Steelers já tinha uma proposta muito boa para o Boswell, mas os agentes do jogador não estavam muito propensos a aceitar. Ao final do dia seguinte, já estava sendo reportado esse novo contrato para o jogador. Isso volta para aquele ponto que a gente sempre debate ao longo das off-seasons. O Steelers sabe reconhecer seus jogadores, sabe o momento que tem que pagar e sabe dar o valor justo para eles. Obviamente, é toda uma indireta nessa novela que veio nas últimas 2 temporadas com o Le'Veon Bell e que não teve um final muito satisfeito. O Steelers é um dos times da liga que não perde seus jogadores. A gente já conversou bastante sobre isso ao longo desses todos os 83 episódios do podcast. Digo e repito, canso de falar. Tem um jogador que eu afirmo que o Steelers perdeu para o mercado. Isso só foi o Keenan Lewis lá atrás para o New Orleans Saints e só. Os demais jogadores o Steelers não perde e que isso fique muito na cabeça dos torcedores que estão aqui nos ouvindo hoje. Quando se trata de negociação, Kevin Colbert e Oman Ken, que é uma espécie de braço direito do Kevin Colbert nesses assuntos, são especialistas dentro da liga. Passando adiante, tivemos notícias bastante positivas com relação a alguns jogadores que estavam machucados. Então foi a presença do TJ Watt, voltou treinando normalmente. O Raymond Foster também já está se recuperando. Então, até pelas imagens que circularam pela internet, eu acredito que o Foster vai estar recuperado para estar jogando na estreia no domingo contra o Cleveland Browns da próxima semana, obviamente. E o Jesse James também, que ele saiu com uma lesão nas costas do jogo contra o Titans, estava em campo hoje, segue na sideline. Infelizmente, essas chaves como o Vince McDonald, o Mike Hilton, o Dan McCullers, o Steven Ridley perdendo tempo precioso com a lesão na virilha. A lesão do Mike Hilton e do Vince McDonald não me preocupavam pela tranquilidade que o Tony passava nas entrevistas. Geralmente ele falava que era algo dia a dia para recuperação e agora ele muda o tom semana a semana. A temporada regular já está batendo na porta. O Vince McDonald especialmente perdeu muito tempo, perdeu basicamente o training camp todinho. O depth tight end, na verdade, está bem complicado. Também depois dessa lesão que o Jesse James também teve. Ele parece estar bem, mas de todo jeito é um susto quando seus 3 jogadores estão com lesão. Vamos torcer, acredito que o Steelers vai trazer um tight end até o início da temporada regular, em meio a tantos cortes que vão ter. Um dos nomes que a gente veiculou na semana passada por aqui no podcast foi o Max Williams, tight end do Baltimore Ravens, pelo histórico que o Steelers tem em buscar jogadores que geralmente gostavam antes do draft. Falando nisso, em novos jogadores que o Steelers gostava antes do draft, hoje a equipe trouxe o Ryan Switzer. O Switzer que foi trocado pelos Dallas Cowboys ao longo do draft desse ano para o Oakland Raiders pelo defensive tackle Jihad Ward. E agora vem para Pittsburgh. Eu tenho certeza que tem gente aqui na nossa mesa que está muito empolgada com a chegada desse jogador. 1 ano e meio atrás, eu escrevia: se tivesse um mock draft sem um crushzinho por um wide receiver um pouco desconhecido, não teria sido feito por mim esse mock draft. 1 ano e meio atrás, eu fiz um mock draft pro site do Fambonanet, pro blog do Black Yellow BR, e no 7º round, eu coloquei pro Steelers draftar o Ryan Switzer, wide receiver e retornador de North Carolina. Eu já, na época, já taxava ele como um possível novo Julian Edelman ou
um possível novo Wes Welker. É um cara extremamente dinâmico quando está saindo do slot, apesar de não ter trabalhado tanto nos Cowboys quando foi draftado para ser o slot receiver retornado por lá, porque nos Cowboys eles têm um cara muito já sedimentado ali com o Dak Prescott, que é o Cole Beasley, e só sobrou pro Ryan Switzer, que inclusive começou a temporada passada com problemas de lesão, mostrar o seu valor no jogo de retorno, e ele mostrou ser um excelente retornador quando retornou o punt de 83 jardas para touchdown contra o Washington Redskins. Não fosse só por isso, ele teve alguns bons retornos de kickoff também, inclusive um contra o Philadelphia Eagles, que ganhou o Super Bowl na temporada passada, em que ele retornou um kickoff para a linha de 40 jardas do campo ofensivo. Então é um cara muito interessante para os Steelers, que já vinha muito tempo sofrendo com retornadores. A gente saiu de testar nomes como Dre Archer, de trazer jogadores como Jacoby Jones, de testar Niall Davis, Kobe Hamilton já foi lá retornador, Martavis Bryant, Sammy Coates, Eli Rogers, Fitzgerald Toussaint. Foram tantos nomes nesses últimos anos e tantos fiascos que a gente viu, e parecia que a gente nunca ia conseguir tirar o trabalho de Antonio Brown no retorno de punt e achar um retornador decente de kickoff. Nada contra o Juju Smith-Schuster, que ano passado quebrou um tabu de não sei quantos anos de kickoff retornado para touchdown. Nada contra ele. Ele poderia muito bem ser um bom retornador, mas não acho que é o cara para o trabalho. Eu acho que o trabalho dele está muito bem ali no ataque, sem se expor a lesões nos jogos de retorno, nas situações de retorno. E o Ryan Switzer é um especialista, além de ter o tag de blue collar. Ele é um hard worker, ele é um cara que não quer saber de brincadeira, odeia estar lesionado, não faz corpo mole, e pode ter certeza que nele o Steelers vai encontrar sim um retornador de valor. Eu acho que ele vai ser a solução para mais um ponto no Special Teams, que a gente tinha encontrado com o Boswell. Agora acho que a gente encontra no Switzer para colocar o nosso ataque em boas situações de jogo, e só melhora o nosso roster, que agora tem tudo para ter 6 wide receivers no roster final. O Switzer, que terminou a temporada no college football com uma impressionante média de 20,9 jardas por retorno de punt, é um número impressionante. Como o Caio falou, na temporada no ataque pelo Cowboys, realmente ele não apareceu bastante, foram só 6 passes para 41 jardas que ele recebeu. Os amigos do Blue Star Brasil, que é um grande blog que cobre o Dallas Cowboys aqui no Brasil, no Twitter, de imediato já falou conosco e mostrou como a torcida, na época que haviam trocado ele, não gostaram, queriam que o Switzer ficasse, e acredito muito no talento dele. Em termos de troca, valor bastante equilibrado. Eu vi o pessoal do Raiders satisfeito, e a torcida do Steelers também, de forma geral, bastante satisfeita. O Raiders ganha uma escolha de 5ª rodada do Steelers. O Steelers ganha, além do Ryan Switzer, uma escolha de 6ª rodada no draft de 2019. Sem contar, além dessa ameaça que ele tem no Special Teams, Switzer pode ser uma arma como um slot receiver. A gente tem o Juju hoje, o backup imediato de Juju eventualmente seria o Eli Rogers. O Eli Rogers está machucado, está suspenso. Não acredito que seja um bom sinal para o Eli Rogers essa chegada do Switzer. Como o Caio falou, acredito que os 6 nomes para a posição, com Antonio Brown, Juju, James Washington, Switzer, Justin Hunter e Darius Heyward-Bey, já estão fechados para a temporada regular 2018. Certo, Germano? Rapaz, bom, eu também reitero, assino embaixo tudo que vocês falaram acerca do Switzer, mas eu não diria que essa 6ª vaga de wide receiver, especialmente com o Justin Hunter, esteja exatamente cravada. Mas eu também concordo que seria uma surpresa a gente não ver os 6 nomes que você acabou de citar no roster final. Só diria que não está exatamente cravado ainda.
além disso tudo aí que a gente falou, ele tinha começado a pré-temporada lá no Raiders, e nessa pré-temporada ele já tinha tido alguns snaps e anotado um touchdown, uma recepção de touchdown, uma jogada bem interessante, que ele improvisa lá quando o Connor Cook está em problemas na linha de scrimmage e consegue fazer uma belíssima recepção para touchdown, apesar de não ter sido nada lá muito longo, um passe espetacular. Foi sim uma recepção bem interessante. Quem quiser dar uma olhadinha aí, tá no jogo de pré-temporada contra o Lions na semana 1. Além disso, como vocês falaram, a gente ganha depth para slot receiver, que, querendo ou não, é um cara que tem números muito bons como wide receiver em North Carolina. Se eu não me engano, ele ali tá como um dos melhores wide receivers da escola e saiu de lá junto com o Trubisky. Eu acho que eles saíram de lá no mesmo ano e, coincidentemente, os Steelers têm hoje no seu roster 2 dos melhores retornadores de punt que saíram no mesmo draft do college, que seria aí o Cam Sutton, que teve um ano espetacular como retornador, acho que em 2015, e o Ryan Switzer em 2016. Muito bem, dando o final nesse nosso primeiro bloco para atualizar vocês das notícias, do que aconteceu. Vamos comentar agora sobre a partida do último final de semana, do sábado pela tarde, a volta ao Heinz Field, a volta de Ben Roethlisberger aos gramados, a vitória do Pittsburgh Steelers 16, Tennessee Titans 6. Uma vitória, mesmo em pré-temporada, necessária. Eu vou começar a falar sobre esse jogo, como eu terminei o último programa. Para Mike Tomlin, o que vai sempre importar é como o time reage à adversidade, e a defesa contra o Titans reagiu de maneira impecável. A unidade titular, salve 2 erros que poderiam ter custado caro, mas Mariota, em um lance, errou grotescamente o Corey Davis, que estava sozinho. E no outro foi uma conversão de terceira descida, onde os jogadores seguem no mesmo problema da temporada passada. Parece não ter muita noção quando descem para a cobertura, onde é a linha de conversão da primeira descida, e acabam cedendo mais espaço do que devem. Tirando isso, o time do Titans, a unidade titular, um bom teste contra um ataque com 2 cabeças no jogo terrestre, com Derrick Henry e Dion Lewis, além do Marcus Mariota também, que tem mobilidade nas pernas, e a defesa se portou muito bem. A equipe do Tennessee Titans foi avançar para metade do campo só no quarto quarto. Até lá, não tiveram espaço para avançar. O Titans ficou da primeira drive do jogo até os últimos 10 segundos do terceiro quarto sem conseguir um first down sequer. O front seven com John Bostic, Vince Williams, Bud Dupree, a DL, que jogou muito bem com Tweet, Hayward, Hargrave, não deram espaço para que o ataque do Titans tivesse pelo menos um pouco a trabalhar no jogo. Até um ponto positivo que eu postei no Twitter, o Burns, muito bem no run support, fazendo o tackle do Derrick Henry, que é um dos running backs talvez mais difíceis de se taclear na NFL, e ele foi simplesmente perfeito no tackle, nas pernas do jogador, não conseguiu o first down. Extremamente positivo isso para o Burns, que seja uma tendência a partir de agora. O que é que vocês acharam dessa atuação defensiva? Necessária? Respondeu bem? Ou ainda é para meter um hashtag calma nela? Eu diria que é para meter um hashtag calma, e digo isso pelo seguinte: apesar de que, como você bem falou, Ricardo, a defesa ter melhorado, diria eu, da água para o vinho em relação ao jogo corrido do jogo contra o Packers para o jogo contra os Titans, eu ainda vou ficar muito precavido em relação a essa defesa. Eu não vou entrar em hype, eu não vou
achar que tá tudo mil maravilhas, porque não é isso que eu vi. A defesa realmente contra o jogo corrido, e contra o jogo corrido dos Titans, que como você falou, é um time perigoso nesse aspecto, é um time que corre primeiro com a bola para depois passar, algo que hoje em dia na NFL não é muito comum. A defesa foi bem, o front seven foi muito bem nesse sentido. Porém, a defesa contra o passe, contra o jogo aéreo, ainda me preocupa bastante. Eu achei a defesa um pouco soft, lembrando um pouco aquele nosso velho conhecido bend but do not break, que é a defesa que cede muitas jardas, mas que não cede pontuações. Então, assim, eu fico um pouco, como é que eu posso dizer? Eu fico um pouco apreensivo ainda com a defesa. Fico feliz dela ter melhorado na questão do jogo corrido, mas fico um pouco preocupado ainda com o jogo aéreo. Claro que a nossa defesa nunca vai ser perfeita, isso é fato. Mas tem algumas questões que eu acho que podem ser melhoradas e que, se essas questões forem realmente ajustadas pelo coaching staff, temos tudo para ter uma temporada muito boa pela frente. E, por fim, eu acredito que o front seven, sim, levou um puxão de orelha muito bem dado do Tomlin e do Keith Butler, porque, como eu falei, a mudança foi drástica. A mudança foi muito significativa de um jogo para o outro em relação ao jogo terrestre. Vou na mesma linha de Germano, #calma, porque a minha confiança nessa defesa aí é muito próxima a zero. Não confio nessa defesa para decidir jogo algum dos Steelers. Eu sou um cara muito crítico dessa defesa e do Keith Butler. Não gosto da maneira que ele conduz a defesa e do jeito que a defesa vem atuando nesses últimos anos. Essa filosofia bend but not break, eu acho péssima e acho ela muito assustadora, porque em algum momento ela vai quebrar, ela vai ceder pontos, como a gente cedeu diversos pontos para times que não deveríamos ter cedido no ano passado, como Chicago Bears, Jacksonville Jaguars, enfim, um puxão de orelha que Tomlin provavelmente deu nesse front seven, que a gente não fique dependendo de vários puxões de orelha na próxima temporada, porque na temporada passada a gente viu Tomlin tendo que dar puxão de orelha para poder voltar aos trilhos. Na temporada retrasada a mesma coisa depois daquele jogo dos Cowboys. Então vamos ver se essa temporada não precisa de puxão de orelha, se começa rodando indo a uma rotação muito alta e se mantém nessa rotação alta, porque para defesa irregular a gente tá tendo muita temporada com defesa oscilando entre não conseguir parar o jogo corrido, depois não consegue parar o jogo aéreo, depois não consegue parar nenhum nem outro. Tá na hora de finalmente essa defesa corresponder, porque investimento e talento não falta. Mas na defesa, um nome que precisa ser destacado no jogo, isso eu não vou querer citar maiores titulares, e sim falar do Matthew Thomas. O Matthew Thomas jogou formações entre os titulares logo no início do jogo. Coincidentemente, uma formação, ele até comentou ao final do jogo qual era o nome, era Seminole, que é uma lembrança do Florida State. Ele era linebacker do Florida State. Vince Williams também jogou na universidade, então nada mais justo o Keith Butler botar esse nome para a formação. Ele entrou em essa formação no início do jogo, onde o Ticklo, que era o outside linebacker da jogada, saiu e ficou Vince Williams, Bostic e o Matthew Thomas, com o Dupree como outside linebacker, e o time apresentou um certo sucesso com relação a isso. O Matthew Thomas vem subindo aos olhos da comissão técnica nas últimas semanas, atuando bem no Special Teams, agora tendo espaço entre os titulares. Isso vai em contra-direção do Tyler Matakevich, que começou super bem cotado, inclusive como titular. Hoje já perdeu a posição para o John Bostic e já perdeu também a posição de backup para o Matthew Thomas, se assim a gente puder afirmar. E o menino vem com passos largos, inclusive, para ficar realmente no roster final. Uma surpresa bastante positiva para mim. Em determinado momento da pré-temporada eu não estava gostando da atuação dela, até havia comentado que não via espaço nele, e Mike Tomlin, quando vê um cara freak como esse, um cara com a velocidade que ele tem para jogar de linebacker, arruma espaço para ele de alguma maneira. Vocês acham que ele vai ter realmente esse espaço no depth de linebacker que que é bastante questionado? Vocês acreditam que o Matthew Thomas tenha soltado tantos olhos ao ponto de
já ser hoje, faltando só uma semana para o final da pré-temporada, um lock no roster final? Olha, Ricardo, eu acho que sim. Principalmente por ele ter tido snaps no time titular nessa semana. Uma coisa interessante sobre o Matthew Thomas é que, aparentemente, ele é o linebacker mais atlético desse roster. Não, mentalmente, talvez não, no caso de inteligência de futebol IQ, mas atleticamente parece ser o cara mais próximo do Ryan Shazier. Atleticamente, nos atributos de ser veloz, de ser ágil, de conseguir acompanhar jogadas em alta velocidade, de ter o raciocínio de entender o que está acontecendo. Talvez não um futebol IQ para comandar a defesa como o Ryan Shazier. Aí a gente vai ter que ver mais o desenvolver do jogador para poder afirmar qualquer coisa sobre o desenvolvimento dele. Mas assim, o início do Matthew Thomas é bem animador. Eu lembro que 2 ou 3 podcasts atrás a gente falou sobre nomes interessantes nesse roster e eu destaquei aí o Matthew Thomas porque ele é um cara que era bem underdog, vindo de Florida State, que não é uma escola qualquer, e ele tinha assim seu certo destaque lá, era um cara visto como um cara diferente por lá, teve problemas extracampo, problemas de saúde também, fisicamente tinha problemas de para lidar com lesões, mas parece que ele chegou na NFL preparado para poder manter um alto nível e conseguir ficar no roster final. A partir do momento que ele está tendo snaps no primeiro time e desbancando até o Tyler Matakevich, justamente por esse atleticismo que ele tem, é um cara muito ágil e foi muito bem, inclusive, em jogadas aéreas, não só no jogo passado como no retrasado. Teve um snap que ele acompanha um wide receiver desde a linha de scrimmage, que é incrível contra o Packers. Ele acompanha e atrapalha o wide receiver que não consegue fazer a recepção. Não ao ponto dele desviar a bola, mas ao ponto de desequilibrar o wide receiver na jogada e, obviamente, não cometer a falta. Então, é um cara que a defesa já está estudando para poder utilizar ali em situações de third down. Acredito que o Matthew Thomas já esteja na frente por essa vaga no roster final. Inclusive, já consigo dizer que a vaga já é dele, pelo menos no mínimo como reserva imediato ali da posição de Mac, atrás do Bostic, mas isso pode mudar. Não é querer botar muito hype para cima do novato, mas sabemos que infelizmente o nível dos nossos jogadores ali na posição de inside linebacker, tirando o Vince Williams, não tem sido muito alto. Então, para mim, na minha opinião, a posição de titular de Mac, que é, no caso do 3-4, é aquele inside linebacker mais atlético, que fica mais na cobertura, tá bem aberta. E o Matthew Thomas é como o Caio acabou de dizer, ele é o cara mais atlético do roster e, portanto, tem boas chances de conseguir a vaga no roster final, que eu acho que já é certo, e também de, talvez, durante a temporada, até beliscar uma vaga no time titular mesmo. Agora, sobre essa questão de inside linebacker, eu só gostaria também de comentar que, durante o jogo, eu vi inúmeras formações, inúmeras rotações de jogadores naquela posição. Então, assim, os 5 principais nomes, o Vince Williams, o Bostic, o Matakevich, o LJ Forte e também o Matthew Thomas, todos os 5 tiveram snaps significativos. Acredito que os 5 foram, no mínimo, bem no jogo. Então, assim, eu acho que, no final das contas, no momento derradeiro, no momento importante de definir o roster final, os últimos 53, eu tô achando que os 5 vão acabar entrando. Com isso, teoricamente, outro grupo de posição, né, outro grupo posicional, vai ter que perder um nome, mas por várias razões, acho que, mas infelizmente a principal delas sendo que, como a qualidade não é tão boa, acredito eu que eles vão ir com quantidade, ou seja, leva todo mundo e durante a temporada a gente vê qual é a melhor situação para a equipe, quem é que deve ser o starter, quem é que deve ser o backup principal, enfim. Então acredito eu que o Matthew Thomas já tem essa vaga garantida e também que os 5 nomes que eu acabei de citar vão, no final das contas, acabar no roster final, seja por bem ou seja por mal. Essa questão dos linebackers, só para fechar esse assunto da defesa, trazer à tona também a disputa entre os outside linebackers. A gente viu um bom jogo do Ola, do Ferrell Hugene e do K.O. Adams. Os 3 jogaram muito bem
Eu compactuo de uma impressão que eu tive entre alguns companheiros da timeline pelo Twitter durante o jogo, onde o Ola especialmente tem um arsenal de pass rush muito bom, inclusive melhor, já mostra dentro de campo, pelo menos na defesa, mais do que o Ticlo mostrou até hoje. A gente está falando desses 5 inside linebackers. Não me surpreenderia dos Steelers levar talvez 10 linebackers no total, também ser 10 outside linebackers, com o TJ Watt, Bud Dupree, Anthony Ticlo, o Ola e o K.O. Adams. E talvez o Ticlo, que pode vir a funcionar um bold prediction agora como uma moeda de troca pela liga. Talvez, não estou afirmando, mas é uma bold prediction que possa vir a acontecer. A gente já viu o Steelers se movimentando com trocas hoje, e essa pode certeza não será a última de Kelvin Colbert. Realmente o Ola tá muito bem mesmo. Assim, como tu disseste, Ricardo, ele tá mostrando um arsenal de pass rush bem interessante, coisa que a gente não viu no Ticlo desde que ele chegou aqui, que eu digo em Pittsburgh, desde que ele chegou em Pittsburgh, a gente nunca viu ele demonstrar, principalmente, o trabalho com as mãos. O Ola, ele tá demonstrando ter um trabalho com as mãos, uma força no braço incrível no punho. Ele consegue, numa jogada que a gente pensa que não vai render nada quando ele tá com o left tackle, ele consegue empurrar o left tackle e parar a corrida. Eu vi lances dele conseguindo, com apenas a força dos braços, desviar ali o left tackle, o guard que estava marcando ele, e conseguir parar a corrida na linha de scrimmage. É um cara bem interessante, que vai mostrando muita coisa boa ali pro nosso pass rush, mas não só pass rush. Parece que ele é um cara que tá bem completo pro nosso roster final. Vai ser bem interessante ver o desenvolver desse cara. Essa questão do outside linebacker, eu concordo com vocês, especialmente com o Ricardo, em relação a que talvez a gente leve 5 jogadores, então 10 no total entre inside e outside linebackers. Eu só não sei se o Keon Adams está tão na frente assim. Eu, infelizmente, pelo menos na minha percepção até agora, não vi nada de especial nele, nada que o ponha na frente dos outros, exceto pelo nome, né? Por um certo hype, talvez, na pré-temporada passada, que ele se machucou, o pessoal dizia que ele era um cara muito atlético e não sei o quê, mas enfim, eu não sei se dentro de campo ele está correspondendo tanto assim como se esperava, mas, de qualquer modo, eu também vejo ele na frente dos outros nomes, até por falta de oportunidade pro resto do pessoal que está disputando vaga nessa posição. Então, eu concordo, acho que os Steelers vão levar 10 linebackers para essa temporada no roster final. No caso, esses que vocês citaram, sendo os 5 da posição de outside linebacker. Ótimo, muito bem. Vou partir pro ataque agora. A gente teve a volta do nosso querido Ben Roethlisberger fazendo sua aparição na pré-temporada. Jogou até mais do que se esperava. Ele lançou 18 passes, completou 11, teve 114 jardas, um touchdown. Era aquele bom e velho ritmo de pré-temporada, ainda meio que ajustando o braço, procurando estar em sintonia com seus recebedores. A gente viu especialmente uma dificuldade dele em localizar o Jesse James dentro do campo, e ele até, o Roethlisberger comentou após a partida sobre isso, onde ele leva toda a culpa, ele aceita que foi realmente culpado por alguns passes bobos, onde ele errou para o Jesse James, que estava livre na marcação. Então ele disse que, basicamente, quando tem um alvo muito grande como o Jesse James, ele só se preocupa em lançar a bola com força, ele não está preocupado com precisão, porque sabe que o jogador vai agarrar a bola. E as bolas que ele vinha lançando para o Jesse James não teve tanto sucesso assim. Inclusive, uma delas foi a que o James se machucou quando foi lá no 20º andar buscar a bola e caiu com tudo de costas no gramado. O Big Ben estava visivelmente abalado depois do jogo por conta dessa lesão. E uma daquelas entrevistas de pré-temporada que a repórter Miss Matthews fica na sideline conversando com os jogadores,
Ela falou com o Roethlisberger, que perguntou como é que foi essa primeira experiência ao lado do Fichtner, como chamando jogadas, e ele disse que o Big Ben chamou jogadas por responsabilidade dele, o Fichtner também chamou algumas outras jogadas, e vai ser essa tendência mesmo. A gente sabe o principal motivo da saída do Todd Haley foi o fim do contrato, mas por trás era o desejo do Big Ben, e botar o Fichtner lá botar o Big Ben na sideline. Big Ben vai ser mais do que nunca, um dos responsáveis por carregar o ataque nessa temporada. Ele procurou arriscar, tentou envolver o James Washington no jogo, o James Washington estava um pouco bem marcado, envolveu o Justin Hunter no jogo, para quem ele lançou um touchdown, procurou bastante o Juju no meio, jogando no slot, e eu acho que o Juju vai ser muito bom nessa posição esse ano, especialmente. Das 50% das conversões de terceira descida foram com passes para o Juju desse jeito no jogo. E também chamar atenção para a atuação do James Conner recebendo passes. O James Conner recebeu 6 passes para 52 jardas. Teve passes que eram aqueles checkdowns, screens realmente, mas teve outros passes que a gente vê que o Le'Veon Bell faz ao final de tudo. O James Conner saindo para a sideline, fazendo a recepção, quebrando o tackle, conseguindo o first down. O James Conner cruzando pelo meio do campo, o Big Ben lançando a bola para ele conseguindo fazer a recepção. O Conner desenvolveu muito bem essa habilidade de receber passes. Enquanto teve em Pittsburgh, não foi sempre uma das suas melhores habilidades ou potências, e é algo que dá para ver que está mostrando resultado todo o trabalho que ele fez durante essa off-season. O ataque nesse jogo teve alguns nomes que se destacaram. Vários deles você citou, Ricardo, como o Conner, que ficou, assim, foi muito envolto no plano de jogo, tanto recebendo como correndo com a bola. Gostei muito da atuação dele. Ele, nos primeiros snaps, basicamente parecia que tocava na bola a cada 2, 3 snaps, uma jogada era para ele, seja correndo, seja recebendo. Então, fico bastante feliz com esse desenvolvimento dele, e é um cara que está aproveitando demais a chance que está tendo com essa situação toda do Bell, né, que não vai para o training camp. Então, é um cara que me deixa feliz com o desenvolvimento que está tendo. O Juju, como você falou também, teve algumas recepções importantes em terceira descida, vai mostrando que durante a temporada vai ser de novo um cara também muito importante para o ataque, especialmente nesse tipo de jogada, que é um cara muito seguro, é um cara que a gente pode confiar ali no meio, e que, enfim, vem de uma temporada muito boa e só tende a crescer. Além disso, eu queria destacar mais dois caras que, para mim, foram também muito bem. Primeiro, o Jaylen Samuels, que atuou bastante no segundo tempo. Se o James Conner, no começo do jogo, foi muito ativo, recebendo, correndo com a bola, parecia que toda jogada de ataque a bola é para ele, essa pessoa no segundo tempo foi o Jaylen Samuels, que correu bem com a bola e recebeu, e ainda foi melhor ainda recebendo. Então, na minha opinião, a disputa pela terceira vaga de running back agora está mais aberta do que nunca. O Toussaint não jogou, pelo menos eu não lembro de ter visto ele em campo, então o Samuels teve uma chance com os reservas, entre aspas, né, do ataque, mas aproveitou bastante as chances que teve. Então, essa vaga para terceiro running back continua aberta. Na minha opinião, o Toussaint larga na frente, ainda está na frente, mas dependendo do que acontecer nesse último jogo, talvez o Samuels acabe beliscando assim essa última vaga. Tudo é possível, a gente vai ter que observar bastante essa disputa pela posição de running back. E por fim, o Mason Rudolph, para mim, também melhorou bastante de um jogo para o outro. Um cara que nesse jogo demonstrou ficar bem mais tranquilo no pocket, fazendo as leituras dele, e várias jogadas, quando o primeiro alvo estava marcado, ele conseguiu se desvencilhar da pressão vindo das laterais e conseguiu encontrar a segunda ou o segundo ou terceiro jogador ali da jogada, conseguiu fazer as leituras certinho. Então, para mim, foi outro cara também que se destacou positivamente. Eu gostei do ataque desse jogo, achei que foi uma atuação muito boa, ainda mais contra a defesa titular dos Titans, que não é ruim, especialmente a linha defensiva, e o jogo corrido entrou que foi bem, entrou que foi uma beleza. Meu destaque aí, como o Germano deu, vai para Jaylen Samuels.
Samuels nesse jogo. Para quem não tinha mostrado muito bem o que veio até aqui, finalmente ele mostrou porque foi draftado no quinto round, principalmente por se mostrar um canivete suíço, né? Um cara que faz tudo ali no ataque, e ele foi muito bem, tanto correndo quanto recebendo passe, muito bem no jogo. E teve uma jogada dele que foi uma jogada espetacular, que teve que voltar por causa de uma falta do Marcus Tucker, um holding já na linha de 3 jardas do campo de ataque, quase na linha de touchdown, na goal line, que ele fez uma jogada espetacular e conseguiu estender a jogada acho que numa recepção dele de um passe do Mason Rudolph, que ele conseguiu levar até o segundo plano, tirar o defensor, explorou bem o espaço e levou a bola até a endzone. Uma pena que aquela jogada ali foi cancelada, foi considerada inválida, mas a partida bem interessante aí do Jalen Samuels. Para quem tá com problema com o tight end, eu gostei muito bem também da partida do Bucky Hodges, que é um cara que chegou pro nosso roster há pouco tempo, acho que há 2 semanas que ele tá no Steelers. E o camisa 82, se não me engano, ele foi muito bem na partida na área de bloqueio. Para quem achava que ele era um cara de só recepção, que não ajudava nem um pouco na parte de trabalho sujo ali de bloquear, ele foi muito bem, com vários key blocks ali pro Jalen Samuels nas corridas dele, inclusive um muito interessante, que ele conseguiu uma conversão de third down, um bloco muito bom do Bucky Hodges. Então é um cara aí para se observar, que parece que pode ser um nome a entrar aí no roster para nossa primeira semana, já que a gente sofre aí com tantas lesões nos tight ends, né, na nossa posição de tight end. Acho que além desses dois aí, uma pena a gente não ter visto mais do James Washington. É um cara que é muito divertido de se ver jogar, é muito interessante, mas tem tudo para voltar saudável aí na próxima rodada. O James Washington realmente chegou a sair lesionado, a lesão na região do abdômen. Nada preocupa, segundo o Tomlin. Foi pancada na hora, e realmente para poupar o cara, não vão deixar o cara exposto a sofrer mais dor. Então, por isso o James Washington ficou um pouco apagado também do jogo. Bom destaque de vocês no Jalen Samuels. Na primeira drive do terceiro quarto do Steelers, o Jalen Samuels tocou, se não me engano, 9 vezes na bola. Ele teve 5 corridas para 28 jardas e teve 4 recepções para 36 jardas somente na primeira drive. Então era só Jalen Samuels e ele não decepcionou. Conseguiu correr muito bem, conseguiu mostrar o estilo de corrida, algo que se questionava muito dele vindo do draft. Ele vinha no college football muito cru com relação a esse movimento mais de running back, e ele mostrou muita segurança no que fazia, conseguiu seguir muito bem os bloqueios que a OL no início do terceiro quarto abriram para ele, e teve a melhor jogada na partida dele, foi no lado por um hold completamente desnecessário do Marcus Tucker, e que em nada ajudou ou interferiu positivamente para o Jalen Samuels entrar na endzone. Se o Marcus Tucker tivesse ficado parado, o Samuels entraria do mesmo jeito na endzone. Então, todo o destaque, sim, para ele. Oi. E esses números dele, tanto número de toques na bola, número de jardas conseguidas, tanto terrestre contra aérea, lembra muito, assim, o números que o Le'Veon Bell conquista durante o jogo, né? Que ele mostra durante o jogo. Num drive dele ter 9 toques na bola, 30 jardas terrestres, 30 aéreas. Assim, lembra muito os jogos do Le'Veon Bell. Não estou fazendo nenhuma comparação. Estou mostrando que é um jogador diferente, que inserido na dinâmica do nosso ataque pode mostrar uma coisa bem interessante, que são números que foram relevantes para pro ataque numa partida. Em um drive só em um drive. Perfeito, concordo com o Caio. O Fitner quis realmente rasgar a sola do Jalen Samuels, ver se ele aguenta o pique de um jogo da NFL, e o Rookie não decepcionou. Eu não ficaria tão otimista como o Germano está com relação à segurança da vaga do Fitzgerald Toussaint, e o Jalen Samuels aproveitou bem demais a oportunidade da lesão de Stevan Ridley, que jogou bem demais contra o Eagles, mas contra o Packers já não jogou, perdeu tempo contra o Titans agora, e o Ridley, por mais bom jogador que seja, ele precisa mostrar atividade, precisa mostrar talento dentro do campo, e isso o Jalen Samuels superou ele durante esses jogos na pré-temporada. Então
A vida dos dois veteranos, o Toussaint e o Samuels, está complicada devido à ascensão do rookie. E quem comemora isso é Mike Tomlin, que já havia comentado bem a respeito do camisa 38 na temporada passada. Na semana passada. Ô Ricardo, só uma coisa. Rapaz, eu não tô muito seguro em relação à vaga do Toussaint, não, pô. Eu acho que a disputa tá aberta. Pelo jeito que você falou, parecendo que você estava entrando no time do cara desagenciados e... Não. Inclusive, eu acho que com essa contratação do Ryan Switzer, o Toussaint tá bem lascado para conseguir ficar nesse roster. Rapaz, quem não jogou não vai importar muita coisa, não. Quem não jogou nesse terceiro jogo de pré-temporada já tá falando ao corte. E eu tô olhando pro Josh Dobbs, que não jogou, e o Fitzgerald Toussaint também. São dois jogadores que estão muito no hot seat e a gente vai ter que ver como é que eles vão se portar. Se o Tony vai botar o Toussaint para jogar na quinta-feira contra o Panthers, porque ele já disse que o Josh Dobbs vai jogar todo o jogo. A gente não vai ver Big Ben, não vai ver Landry Jones, vai ver Mason Rudolph em campo. Rapaz, eu discordo. Eu acho que o fato do Toussaint não ter jogado não deixa ele no hot seat, não. O Joshua Dobbs, sim, por motivos óbvios, que a gente já comentou aqui anteriormente, mas em relação ao Toussaint eu discordo. Eu acho que o Toussaint teve chances boas nos dois primeiros jogos, foi bem nos dois primeiros jogos e enfrentando principalmente a defesa titular dos adversários. O Samuels foi bem, mas a gente tem que lembrar que ele enfrentou os reservas, entre aspas, da defesa dos Titans. Então, assim, ele não enfrentou a defesa titular. É algo também a levar em consideração, a se considerar. Eu acho que esse último jogo, se o Toussaint for bem, na minha opinião, a vaga ainda é dele. Eu acho que tá uma disputa muito aberta entre ele e o Jalen Samuels, mas se o Toussaint for bem nesse último jogo, tiver um desempenho parecido com o que ele teve no primeiro e no segundo jogo da pré-temporada, para mim a vaga é dele por questões de talvez confiança do Tomlin, questões de longevidade, enfim, não sei. Mas eu tô sentindo que se ele for bem, a vaga é dele. Eu discordo quanto a esse ponto de que ele estaria no hot seat por não ter jogado nesse último jogo. Eu acho que ele tá ameaçado por a gente ter encontrado valor no Special Teams e um retornador. Eu acho que isso ameaça muito mais ele do que o desempenho do Jalen Samuels, que pode ser que esteja um passo à frente, a gente não sabe, por ser um rookie e por ter mostrado valor nesse jogo. Pode ser que o favorito do Tomlin seja o Stevan Ridley e ele já tenha a vaga no round final, a gente não sabe. Mas existe essa possibilidade. Eu acho que isso é mais nocivo a ele, a vinda do Switzer, do que a partida do Samuels. Rapaz, Caio, apesar do Switzer realmente ser um retornador e do Toussaint ter aparecido retornando o kickoff, enfim, eu não acho que a vinda do Switzer vai impactar muito o destino do Toussaint no roster final. Afinal de contas, entre aspas, o Switzer iria pegar uma vaga que seria do Eli Rogers ou até do próprio Justin Hunter, dependendo de como as coisas aconteçam. Então aquela terceira vaga de running back ainda está aberta. Tudo bem que talvez o Toussaint perca um pouco de valor nos special teams, porque a necessidade de um retornador estaria suprida com o Switzer. Mas no final das contas eu realmente não acho que essa contratação vai impactar muito a situação do Toussaint no roster final. Para mim ele vai disputar, como eu tô falando, diretamente com o Jalen Samuels por essa última vaga, e na minha opinião ele sai na frente. Eu acho que a vaga é dele, e assim, a vaga é dele para ele perder. Se a pré-temporada acabasse hoje, eu depositaria todas as minhas fichas no Toussaint como dono dessa última vaga de running back no roster final. Perfeito. Vamos seguindo para o bloco derradeiro desse rápido programa. Não poderia faltar as perguntas que vocês nos mandam no Twitter. Então eu vou começar com a do Di Lima. Ele pergunta o que a gente acabou de discutir, então vou citar aqui, para que a gente já tenha pautado bem esse assunto. Ele questiona: a chegada do Switzer significa que o Samuels ganhou a vaga de terceiro running back e com isso o Fitzgerald vai para o espaço? Só voltar 2 minutos ou 3 minutos do podcast, a gente dissecou muito bem
a respeito desse assunto. Caramba, e o pior é que justamente o Di Lima falou comigo hoje no Twitter e ele me fez essa pergunta, eu não tive a oportunidade de responder ele. Então aí tá respondido essa questão do Tucson. Ao meu ver, ele tá bem ameaçado com essa vinda do Switzer, por ele perder um pouco do valor dele no Special Teams, que parecia ser bem crucial para ele estar no roster. O nosso querido amigo Gibricashaw Dantas, olha aí, gostando da menção ao Dantas hoje, em sua homenagem também. Obrigado. Esse nome aí eu nunca vou esquecer. Ele questiona semana passada problemas com os linebackers, retornadores e TS não confiáveis em defesa inferior ao ano passado. E agora, a perspectiva continua igual? Bom, primeiro um grande abraço para o nosso queridíssimo ouvinte Gibricashaw Dantas. Esse aí já ganhou o apelido aqui dos integrantes do podcast. E assim, quanto a esses questionamentos, alguns, acredito eu que nenhum, quer dizer, apenas um foi resolvido, foi a questão do retornador, que com essa contratação do Switzer, basicamente, nós já temos a resposta de como o time vai lidar com isso. E quanto aos outros, vai depender. Por exemplo, a defesa realmente deve ser inferior à do ano passado, porém, como a gente já comentou no começo do programa, demonstrou pontos positivos, especialmente contra o jogo corrido nesse último jogo. A posição de inside linebacker também, já falamos durante o programa, que teve bastante rotação, que o Matthew Thomas jogou bem, que deve ter garantido vaga no roster final, enfim. Eu diria que eu estou menos preocupado com a posição de inside linebacker depois do último jogo do que eu estava depois do jogo contra o Packers. E, por fim, a situação de tight end, eu acho que é a única que a gente ainda não tem uma resposta, ou pelo menos uma mudança significativa. Na verdade, eu diria que a posição de tight end, inclusive, está com mais dúvida ainda, porque o Vance McDonald está machucado, com a lesão no pé, não atuou na pré-temporada ainda. O Jesse James jogou esse último jogo, foi, digamos assim, inconsistente, até porque o Big Ben não acertou muitos passes na direção dele, e também teve até uma lesão, mas parece que já se recuperou, uma lesão nas costas. E por fim, o provável terceiro tight end até agora, que seria o Xavier Grimble, fez uma cirurgia, né, no pulso, e também vai ficar fora de combate até pelo menos a semana 1. Então, tá totalmente aberta essa terceira vaga de tight end. Basicamente tudo pode acontecer, dependendo desse último jogo aí contra o Panthers. Sei lá, vai que o Buck Rodgers tem um desempenho muito bom, o Faraó McKeever, sei lá como é o nome daquele cara, também tem uma atuação muito boa. Enfim, eu acho que depois desse último jogo, a posição de tight end seja mais aberta em todo o roster, pelo menos essa terceira vaga. Eu acho que ela superou a de inside linebacker e está como a posição do elenco que a gente tem mais dúvidas atualmente, essa posição de terceiro tight end por roster final. Eu não tenho a menor dúvida que a qualquer momento o Steelers vai atrás de um tight end. A qualquer momento isso vai vir a acontecer. Muito difícil que vai chegar na temporada com toda desconfiança em cima da posição. Ano passado, mesmo com o Jesse James atuando a pré-temporada toda, basicamente, ainda se chegou com muita desconfiança para trazerem o Vance McDonald. Esse ano, então, tenho certeza que estão de olho em alguém no mercado, e é uma questão realmente de tempo até que algum nome seja anunciado. Para finalizar o nosso rápido bloco de perguntas hoje, eu vou começar essa pergunta, na verdade, trazendo uma introdução. Hoje pela tarde, o Josh Dobbs, ao final do treino, deu uma entrevista bastante interessante. Ele alegou que acredita que jogou bem na pré-temporada e que apresentou o suficiente para se manter no time esse ano, mas ele reconheceu, sabe que não é uma decisão de poder dele. Então, base nisso, o nosso grande amigo, ouvinte das antigas, o José Ortiz, ele questiona se a gente manteria o Dobbs para o ano de 2018. Posso começar respondendo? Minha resposta se mantém a mesma dos últimos episódios que a gente vem comentando com isso, e com muita dor, não. O Josh Dobbs não vai se manter, mas é uma puta oportunidade, e é isso que Pittsburgh faz.
vai dar um cenário todo para o cara se destacar, de repente usar ele de fato como moeda de troca para algum time aí pela liga e que esteja desesperado, precisando de um quarterback. Eu vi parte da torcida até do Dolphins, inclusive, falando a respeito dos backups que os Steelers têm hoje, seja o Landry Jones ou o Josh Dobbs, que o time deveria ir atrás de um deles, porque eles não estão aguentando o Brock Osweiler por aquele lado. Um time que o Alex Kozura sugeriu também de troca buscando backup é o Kansas City Chiefs. E o Steelers montou o palco para que o Dobbs faça uma exibição de gala, vislumbrando que alguém ligue para eles após o jogo, querendo o nosso querido cabeçudo. Vocês compactuam da mesma percepção que eu ou acham, por alguma razão, que o Josh Dobbs vai ter espaço para ficar no roster esse ano? Sigo o voto do relator. Olha, eu também tô contigo, Ricardo. Eu realmente acho que o Dobbs, apesar de ser aí de quebrar o coração, porque eu gosto muito do cara, acho que ele tem futuro sim para ser um bom backup na liga. Pode ser que futuramente volte pro Steelers caso seja trocado, ou que a gente acabe cortando ele mesmo e no final das contas ele volte pro practice squad e aí resolve dois problemas em um, que seria aí o contrato do Landry Jones acabando e próximo ano ele assumindo aí como o terceiro QB da equipe. Enfim, é um cara que é com tristeza que a gente vê os Steelers cortando caminhos com ele, né? Terminando aí provavelmente cortando ele ou trocando ou se livrando dele. Infelizmente apareceu um talento no Rudolph que tivemos que pegar e que vai ter que criar esse corte aí chato, mas não é um corte ruim, né? Pior é quando a gente tá cortando o jogador por ser ruim, que a gente tem que cortar todo jeito para se livrar do problema, quando era com o Anton Blake. Mas nesse caso aí é triste, mas significa que o nosso depth de quarterback tá numa qualidade bem considerável. Bem, vamos agora para finalizar esse nosso programa de hoje. Então vou solicitar você, Caio, que já estava falando agora há pouco, emende com a sua consideração final, por gentileza. Bem, como consideração final, primeiro falar que foi muito boa essas duas renovações para os Steelers, tanto do Vince Williams quanto do Boswell. Espero que renovações como essas continuem acontecendo no nosso roster aí, talvez uma indireta para quem sabe renovar com o Le'Veon Bell, porque jogador bom e nome que é importante para a franquia, a gente não deixa embora, a gente segura aqui. Então, que continue essa onda aí de renovações e que esses caras aí continuem prosperando nos Steelers, porque são jogadores importantes, hoje pilares da nossa equipe. E não podia deixar de falar aí da minha empolgação com o Ryan Switzer. Eu escrevi sobre ele mais ou menos um ano atrás, sobre como ele podia muito bem ser um novo aí Wes Welker, um novo Julian Edelman, por ser aquele wide receiver baixo, chato, muito físico, que não desiste e ótimo retornador, que pode muito bem vingar aí na NFL como um hard worker, um cara que mostra uma ética espetacular e que é capaz de fazer jogadas espetaculares e mudar aí a nossa posição de nossa carência para retornador. Para você, meu editor, Germano, por favor, suas considerações finais. Minhas considerações finais vão ser as mesmas dos programas anteriores, destacando o nosso Fantasy. Vai rolar, agora já é certo que vai rolar o Fantasy do Black Yellow BR. Nós enviamos os convites nos últimos dias para aqueles selecionados. Resolvemos fazer 2 ligas, uma do Instagram e outra do Twitter, para ver se funciona. E lembrando, vai ser um período de testes, vai ser um ano de testes pra gente, para saber qual é o melhor formato, se nesse estilo dá certo, se não dá certo, mas enfim, estou bem animado aí com essas nossas 2 ligas. E boa sorte a todos, aos que vão participar, aos que não puderam participar por questões de limitação de vaga, fiquem de olho que talvez na outra temporada a gente aumente e faça mais ligas, enfim, a gente vai estudando o que é que fica melhor para todo mundo. Então, fiquem ligados, o draft deve ocorrer
no domingo, dia 2 de setembro, às 9h30 da noite, em ambas as ligas. O horário pode mudar até lá, tá bom? Se for mudar, a gente vai avisar nas nossas redes sociais. Mas por enquanto é isso, galera. Vamos que eu tenho certeza que vai ser muito legal e muito divertido. Bem, Germano, concluir o programa de hoje, na verdade, só comentar algo que está acontecendo nesse exato momento, alguns compartilhamentos de notícia pela timeline. Pode ser o nascimento de mais alguma controvérsia dentro do Steelers, eu não sei como é que a imprensa vai trabalhar muito bem em cima disso, mas o Mark Kaboly postou uma matéria agora falando que, palavras do Big Ben, que o James Conner ganhou o direito de ter mais tempo e mais chances em campo nessa temporada, com base no que apresentou durante toda a off-season e na pre-season. A gente sabe como o Big Ben tem esse gênio ligado ao drama. A gente sabe que tem o Le'Veon Bell, que é um cara extremamente sensível. Vamos ver se o Bell vai querer falar algo pelas redes sociais a respeito disso. O Mark Kaboly postou isso não tem nem 1 hora, 30 minutos pela timeline. Então, provavelmente no próximo programa a gente já venha com mais desenrolar a respeito dessa história ou não. Vamos ver se isso vai ser um pouco mais abafado ou vai ser um pouco mais comedido lá em Pittsburgh. Então, muito obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado durante esse tempo em mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast. Nunca esqueça, por favor, de ir lá no iTunes, dê sua avaliação. Isso é bastante importante para que a gente chegue para mais torcedores do Pittsburgh Steelers. Se você tem alguma dúvida, se tem aquele amigo que está pensando em qual time na NFL ele deseja acompanhar, recomenda o nosso programa para ele. Quem sabe, através dessa nossa conversa sobre o Pittsburgh Steelers, ele não venha se juntar ao nosso lado, beleza? Temporada regular chegando. Muito obrigado novamente pela presença de todos aqui conosco e um grande abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.